Evangelho de Marcos. Nós estamos no Evangelho de Marcos. Você é muito bem-vindo. Todos vocês que acessaram esse canal, que porventura fazem parte desse canal, e se você não faz parte desse canal, eu te convido a estar conosco nesses momentos modestos em que a gente pode aqui se pronunciar. É sempre um prazer poder ter essa abertura e essa autorização para falar com você e tirar de você alguns minutinhos, tá bom? Eu tenho me dedicado, através desse canal, em estar nesse momento falando sobre o Evangelho de Marcos. Tem sido uma trajetória muito agradável. Primeiro porque é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? E ao mesmo tempo porque Marcos é um autor muito acessível. Suas palavras, a sua escrita, que resume aquilo que Jesus falou e fez, contribui muito para o nosso entendimento, né? E eu estou no capítulo 10, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 32 ao 34. Pequeno trecho. Bom, de acordo com Marcos, passada a experiência com o jovem rico, que foi o evento anterior, Jesus ele anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Por 3 vezes ele fala isso, né? Por 3 vezes ele cita o que vai acontecer com ele. Ele avisa os discípulos. Ele ia pela estrada com os discípulos em direção a Jerusalém. E ele caminhava na frente e os discípulos eles iam atrás. Os discípulos estavam meio assustados. Mas isso porque, na verdade, Jesus ele estava chamando muito a atenção. Muitos estavam seguindo ele e isso estava chamando a atenção, né? Sempre quando alguém começa a ser notório, isso chama a atenção para o bem e para o mal. Já dizia o poeta que o sucesso é sinônimo de insulto. Pois é, Jesus estava chamando a atenção, muita gente estava seguindo Jesus. A popularidade de Jesus, ela incomodava os religiosos. A popularidade de Jesus incomodava aqueles que eram de César. Os curiosos que estavam querendo saber a respeito de que poder é esse que esse Jesus lá de Nazaré carrega consigo. Então Jesus chamou os discípulos para o lado, enquanto eles caminhavam, Jesus na frente, eles atrás. E ele passou a falar com eles sobre o que iria acontecer. Olha, escutem, eu não faço ideia de como Jesus conversou com eles, mas o Marcos fala que ele diz isso. Ouçam, escutem. Olha, gente, é o seguinte, preciso falar uma coisa bem importante para vocês de novo. Estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, e aqui ele se trata como o Filho do Homem diante da sua condição e da sua consciência, consciência da sua condição em que ele estava, né? Em que ele se encontrava. Então Jesus gostava desse título Filho do Homem. E aqui ele vem e fala, olha, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. E em seguida eles entregarão aos romanos. Os romanos, e aí Jesus foi falando, né? Os romanos zombarão dele
irão cuspir nele, baterão nele e depois vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Veja, como eu já falei, essa é a terceira vez que Jesus ele predisse o seu sofrimento e predisse a sua morte em Jerusalém. Na primeira vez foi no capítulo 8, 31. Na segunda vez no capítulo 9, 30 de Marcos, né? E agora no 30, aliás, no capítulo 10. Mas o que é interessante em relação às outras 2 vezes é que aqui nessa terceira vez, Jesus traz alguns detalhes. O primeiro detalhe é que ele fala que será entregue aos chefes dos sacerdotes. Uau! Meu Deus! Os chefes dos sacerdotes. Porque a gente aqui para pensar sobre a importância do sacerdote, né? O sacerdote não é aquele sujeito a quem Deus confiou lá no Antigo Testamento? O sacerdote não é aquele que Deus separou para um trabalho preciosíssimo, que é ser mediador entre Deus e o povo? O sacerdote não é aquele que recebia das mãos dos ofertantes suas ofertas em razão do seu pecado, para que esse sacerdote pudesse entregar essas ofertas e Deus perdoar o povo? Pois é, a oferta está sendo entregue nas mãos do sacerdote. O Jesus oferta está sendo entregue aos chefes dos sacerdotes. Entregue aos mestres da lei, diz Jesus também aqui. Aqueles que têm conhecimento. Aqueles que a gente supõe que conheciam muito bem a Torá, a lei, conheciam muito bem os profetas, e que estavam, pois, então, diante do Messias, e que a esse Messias eles diriam crucificam. Atrás também virão os romanos, virão os gentios, irão maltratá-lo e tirar-lhe a vida, disse Jesus. A verdade é que todos são culpados. A verdade é que todos eles, todos nós, crucificamos Jesus. Jesus foi entregue nas mãos de todos nós. Nós não gritamos crucificam, mas teve gente que gritou por nós. E ao mesmo tempo, se não fosse a crucificação dele, ai de nós. Cristo morre por todos, inclusive pelos gentios, inclusive pelos chefes dos sacerdotes. Nós vemos, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, 36, quando ele acusa os judeus, demonstrando que nós e nossos contribuíram, e muito, para que essa cruz acontecesse. Pedro, o que nós faremos? Arrependam-se e sejam batizados. Esse é o anúncio que o próprio Cordeiro de Deus faz em relação à sua missão. Na verdade, judeus e não judeus o entregaram uma sentença romana. Ainda que essa sentença romana também foi vista, e principalmente foi vista sobre um olhar de um sacrifício judaico. O momento da cruz é quando Jesus de Nazaré, ele não é seguido. Todos fogem. Os momentos dos pães e dos peixes foram melhores, não foram? Ah, sem dúvida, a gente estava lá. Mas na cruz, o momento da paixão
é quando nós entendemos que nós fomos livrados. Nós não estamos na cruz. Ele diante da cruz, nós diante de uma nova vida. E aí quando a mesa da ceia acontece, logo depois de tudo isso, mais para frente em Marcos, a mesa da ceia. E aí então essa mesa da ceia, eles inauguram e hoje nós lembramos que nós fomos poupados. Sim, porque não somos nós. Foi ele. Celebra-se na mesa aqueles que foram poupados. Ou quem celebra na mesa são aqueles que foram poupados e celebram aquele que não foi poupado. Quem ficou na mesa para contar a história fomos nós. E o dono da mesa foi preso, morto, mas ressuscitou. Poxa, se a gente pudesse chegar para Jesus nesse momento em que eles estão, né? Aqui, nesse nosso trecho de Marcos, capítulo 10, 32. Eu não sei, os discípulos não falaram nada, mas e se eu e você estivéssemos lá? E se caso nós perguntássemos para Jesus, depois dele dizer tudo isso? Marcos 10, de 32 ao 34. Suponhamos que eu e você disséssemos assim, mas Senhor, o que nós vamos fazer? O que faremos? O que nós podemos fazer, Senhor? Como nós vamos retribuir essa sentença, esse sacrifício? Nós podemos ajudar? Jesus responderia com os olhos fixos em nós e diria, não, vocês não podem fazer nada. Aliás, não é para vocês fazerem absolutamente nada. Ou melhor, vocês apenas creiam em mim. Fiquem comigo. Confiem em mim. A vida continua, meus amigos. Meus amigos. A vida nunca acabará. Um dia, poderia dizer Jesus, nós estaremos juntos. Não façam nada. Aguardem um dia nós estarmos juntos. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Porque eu e você estaremos juntos. Pensa nisso. Um abraço. Deus te abençoe.